Bem-vindos ao podcast Ver Aliança, mais um momento de casais para casais. E hoje recebendo nossos amigos Luciano e Simone. Muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. A gente está muito feliz em recebê-los. A gente aqui fica muito feliz, viu? Bom demais estar aqui, Sérgio e Yara. Gostamos demais de vocês. É uma honra poder participar do Viver a Aliança. Obrigado. Obrigada pelo convite. Vocês vieram para falar aqui que a vida é fácil. Sempre super fácil, né? Que não existe dificuldade. Estimular os que querem casar, jovens casais, não tem problema. A vida é tudo simples, tranquilo. Mar de rosas. Bolinho. Um mar de rosas, para não dizer o contrário, né, Sérgio? Exatamente. E vocês casaram cedo? Como é que é, assim, falar um pouquinho da vida de vocês a dois, né? Sim, nós nos casamos muito cedo. Não é muito comum o homem querer casar. Isso é verdade. É um padrão cultural, mas é um padrão genético também, né? De certa forma, o macho da espécie ele é mais solto, mais livre, não tem a questão da cria. A fêmea, por uma questão cultural e uma questão genética, ela vai ser naturalmente mais pacata, por uma questão genética, até por causa da cria, ela vai ficar num lugar mais pacífico. Então eu era o macho típico, né? Eu não queria casar realmente a princípio, eu estava dentro desse padrão. Mas, considerando que eu sou órfão de pai e mãe, e isso me obrigou a morar sozinho, muito cedo eu fui ficando muito solitário. Foi um processo muito rápido, né? Ser solteiro aos 18, 19, 20 anos era maravilhoso. Tinha moto, tinha namorada, acontecia. Mas, curiosamente, já aos 21, 22, eu chegava em casa e era uma solidão lancinante, assim, uma coisa angustiante, desesperadora. Então, eu comecei já aos 22 anos a orar para casar. 21, 22, comecei a orar e pedindo: Deus, eu quero me casar. Foi uma oração intencional que eu fazia de joelhos na cama e às vezes aos prantos, assim. Tipo assim, tá doendo. Não ter ninguém, você estar no mundo ali sem ninguém. E eu falei, eu tenho que constituir família. Então, e em função dessa oração, e em função desse desejo, né, a gente vai pedindo a Deus, Deus vai abrindo portas, como, por exemplo, permitiu que eu conhecesse Simone. Mas também a gente vai criando um viés comportamental. Criando a situação. Sim. Né? Se eu não quero, eu não olho, eu não enxergo. Mas se eu quero, eu começo a observar e ser intencional. Então foi criando um viés comportamental, onde eu comecei a efetivamente observar oportunidades, né? Que tipo de mulher eu quero, a tal ponto de eu, jovem nessa idade que eu falei, eu escrevi. Fiz uma lista que eu tenho a lista até hoje. É mesmo? Tá, eu acabei de ver essa lista por um acaso, há um mês. É mesmo? A gente tem um scrapbook de casamento. Na época nem existia scrapbook. É um negócio que... Isso aí tem 33 anos. Mas eu tinha escrito naquela época o que eu queria de uma mulher. Aí eu coloquei todas as características, escrevi os itens, assim, tipo uns 15 itens. Aí você descreveu Simone Maia lá. Então, e comecei a orar por aquela lista. Comecei a orar, falei assim: Deus, me manda uma mulher assim. Isso não é incomum. Algumas outras pessoas, a gente vai ver que já fez isso. Inclusive eu fiz isso estimulado por alguém. Alguém contou, alguém fez, eu ouvi, não saiu da minha cabeça, né? Alguém falou: faz uma lista e começa a orar por essa lista. Então, nessa época, eu era um jovem solteiro, na época bonito, gatão, né? Bem sucedido para a idade, apesar de ser órfão, na misericórdia de Deus, já com 21 anos eu já tinha meu apartamento, meu carro, já era gerente de uma empresa na qual eu era sócio, então tinha dinheiro, eu estava num momento bacana. Sim. Né? Eu estava num momento de galinhar à vontade, mas aquilo não era o que eu queria. Então eu orava e pedia uma mulher, e isso fez com que, como a gente já falou, acontecesse cedo. Eu casei aos 23. Aí eu vou deixar a Simone contar. E eu aos 20. Muito cedo, né? Os dois na faculdade, bem cedo mesmo. Mas foi opção mesmo. Foi por opção. Foi uma decisão. Foi uma decisão.
vocês tiveram. Foi. Quanto tempo vocês ficaram juntos, assim, antes do casamento? Foi um casamento, tipo, Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Vocês se conheceram, Como um ano e meio ressalva, se casaram. Um ano e meio. Em um ano e meio nós nos conhecemos, namoramos, terminamos, voltamos, noivamos e casamos. Em um ano e meio, sendo que o término foi de 8 meses. Oxe! Caramba! Incluindo um término de 8 rápido. meses. Mas esse término é muito Foram curioso. 10 meses juntos, né? É, Assim, antes exato. Exato. É. O tempo Útil. líquido, útil, Líquido. foi de 10 meses. Mas é interessante porque esse término foi um período de análise do que a gente queria. Sim. Né? Eu quero, eu não quero, é a pessoa com quem eu quero ficar. Então, por isso que quando a gente voltou, aí voltou, 2 meses depois noivou e 3 meses depois casou. Já voltou Claro. sabendo o que queria, muito decididos, né? Sim. Sim, Então sim. foi cedo, respondendo foi super cedo. Eu Muito tinha cedo. 20 e o Lu 23. E A como que seus questão- pais ficaram, Simone? Que você era bem nova, né? Bem tranquilos, porque eles também se casaram aos 20 e 23. Olha. Ó, que 20, coincidência. Meu pai com 23 ou 22, minha mãe com 20. Então, nenhuma estranheza. E não Nenhuma coincidentemente, a nossa filha Luciana Adiantou um ano ainda o cronograma. também porque a casou nossa cedo. filha casou aos com 19. 19 anos. Está Olha. casada há 12 Isso. e 12 super anos. bem, graças a ao bom Deus. Senhor. Amém. Amém. Já que a gente até entrou nesse assunto de filhos, né? Você falou da Luciana, vocês têm quantos filhos? Como que foi essa criação dos filhos de vocês? A paternidade veio logo assim em seguida? Logo. Engravidei com 6 meses. É uma história muito engraçada. Gente jovem é irresponsável, né? É muito, a maioria, né? Então eu com 20, fazendo 21, e aí tomando anticoncepcional e começou a manchar meu rosto. E imagine eu branca do jeito que eu sou, aos 20 anos. Eu tinha uma pele de seda Aos 20 branca. anos ela assim. era isso aqui, ela era uma porcelana lisinha igual uma boneca. 34 anos a menos de sol. É. Exposição. Então, bem branquinho. Começou a manchar. O Luciano falou assim: tá manchando o seu rosto, para de tomar anticoncepcional. O que eu fiz? A ideia era outra, né? Não- Parou. Parei. Aí ele falou assim: não, Ela, deixa não, que mas aí eu... vai engraçado. Não, deixa comigo. Eu resolvo. Eu Foi uma termino questão- fora. Eu termino fora. Enfim, foi uma coisa muito inesperada, mas não indesejada. Sim. Então, a Luciana veio rápido. A gente tinha 1 ano e pouco de casada. Ela Casados. nasceu em abril do ano seguinte que a gente casou. E foi uma alegria. Curtimos muito, foi difícil, porque a gente era sozinho aqui em Brasília. Meus pais não estavam aqui, depois vieram morar aqui, mas a gente era praticamente, né, se virava, uma rede de apoio pequena para filho, né? Uma coisa é ter um monte de amigo, Sim. outra é ter alguém para te ajudar com seus filhos. E com 20 anos, às vezes você tem vários amigos pra sair, pra Pra curtir, festa, pra né? sei Mas o quê. não Agora- pra- E vocês sabem que os nossos amigos entraram nessa brecha e foi uma benção. Então, a Lu, ela foi uma surpresa, mas uma boa surpresa. A gente levou numa boa, mas a gente pagou o preço do não planejamento. Sim. Então, a gente foi se virando e os amigos foram incríveis. Então, numa época sem internet, por exemplo, que eu tinha que ir para a biblioteca para fazer algumas coisas, aí os meus amigos da UNB iam lá para casa. Falava assim: gente, eu preciso de alguém para ficar com a Luciana para mim. E amamentando, né? Então, eu tinha que sair e voltar correndo num espaço de 2 horas, 2h30 no máximo. E sem celular, ninguém podia me ligar para falar assim: ela tá chorando, volta aqui. Ou então, fica aí na biblioteca, tá tudo bem, porque ela tá dormindo. Não, era marcar, voltar. Então, foi uma primeira infância de muitos desafios. Sim. Mas muito abençoada, muito bacana. A gente morava num apartamentinho pequenininho, mas muito organizado, muito gostoso, muito bonitinho. E a gente curtia a nossa vida muito simples. A gente tinha uma vida simples de trabalhar, de cuidar dela, de igreja, estudos, mas a gente curtia muito, né, Lu? Sim. Então não foi planejada, mas foi muito desejada. Acho que são coisas... Sim. Isso é muito importante, né?
Não estava nos nossos planos. Não, absolutamente não era plano ter filho cedo. Mas também não E tinha foi um plano de acidente, quando, né? Um acidente entre aspas, né? Porque obviamente é uma bênção. O filho não é um acidente, mas a circunstância foi acidental. Mas eu me lembro até hoje que era algo que eu não planejava, não queria, mas quando eu vi o resultado, né, positivo, gente, eu não me cabia de alegria. Muito Era um doido negócio isso. assim, como se eu tivesse, sei lá, ganhei na loto. Eu não conseguia me controlar de impressionante. tamanho. Eu falei, cara, eu vou ser pai, sabe? E fui um paizão, né? Grandiosidade de Deus, Sim. né? Na hora que você percebe assim, um exame positivo, você fala, meu Deus. Não, eu fui É um pai muito que eu não milagroso. deixava ela cuidar da Luciana às vezes. Eu penso que porque na minha infância tive muito a questão da orfandade, enfermidade severa que eu tive, quase morri. Enfim, uma vida complexa. Então eu acho que por algum trauma, psicologicamente, eu segurei, protegido. agarrei e super protegi. E eu protegia a nossa filha Gente, era até muito- da Luciana, da Simone. Era muito engraçado. Era assim, por exemplo, a gente saía, o carrinho era tampado com a coberta, ninguém podia ver a menina. Bebê da realeza, Era né? muito engraçado. E, então a Eu posso relação... pegar eu? Não. E a relação do Não, eu falava Luciano... na hora, não. A relação do Luciano, assim, com a Ridículo, né? paternidade foi muito espiritual, porque é um filho sem pai e mãe, desde muito cedo. Então, ao se tornar pai, tinha algumas coisas que eram muito inesperadas. Então, por exemplo, a Luciana adoecia, ele adoecia junto. E eu tinha que cuidar dos dois. Olha. Invariavelmente. Invariavelmente. Nossa. Ela adoecia, ele ficava tão consternado, desesperado. E aí era ajoelhado, orando, doente. E eu falei assim, gente, aí ele fica lá desesperado e eu cuidando dos dois. Olha. Então, assim, a gente Essa vê ligação impressionante, né? uma Sim. ligação enorme. E aí, depois de 3 anos, depois de 2 anos, eu perdi um neném entre um e outro, assim, espontaneamente. Descobri que eu estava grávida porque já estava abortando. Então, foi um neném que a gente não conheceu, né? E aí, depois veio o Pedro, 3 anos depois. 3 anos e 2 meses. Aí, pronto. Aí, o Pedro, gente... Aí o Pedro a gente planejou. Uhum. Então o Pedro planejou, tava construindo uma casa. Agora temos que sair de um apartamento. A gente morava num apartamento de 40 e poucos metros quadrados. Sim. Eu, Luciana e a Luciana. E aí chegou o Pedro. Ia chegar o Pedro. Fazia, o Pedro nem cabe aqui nessa casa. Ainda tinha a babá, né? Tinha uma pessoa que Morava morava com a com a gente, a Leninha, E que 44 metros. 40 e 42. poucos, 42. Era 45 o total, assim, na Sim. escritura. Então, com escada. Era um apartamento Nossa. bem pequeno. Então, não cabia. Eram 2 quartinhos, não cabia de jeito nenhum. E o Pedro ainda nasceu nesse apartamento, morou 45 dias lá, dormindo dentro de um carrinho. Não cabia uma cama e um berço. Então, ele ficava num carrinho, as roupas dele numa cômoda que a gente esvaziou. E foi isso por 45 dias até a gente mudar para um grande presente que Deus nos deu, que foi uma casa onde eles cresceram, os dois. Então, o Pedro já nasceu com mais base, rede de A estrutura apoio. já estava mais... Meus pais se aposentaram e se mudaram para Brasília, a gente mudou para nossa casa. E esse menino não largava o Luciano por nada. Também colado Ó. com o pai. Por nada. Era ele colado na Luciana e o Pedro colado nele. Então, assim, na hora que ele chegava em casa, ou até ele sair pro trabalho, não tinha outro colo, não tinha Era nada. Tudo. Nem a mãe. Tudo. Não, nem eu. Olha a só. mãe. Nem eu. Porque geralmente Sim, o pai o menino, pede pra nós, né, Yara? sim. Eu falo, a gente Nem é bom eu. até chegar perto da mãe, que a mãe... Exato. Mas Nem a mãe. nem eu. Olha nem só. eu. Eu só queria saber do pai. Ninguém era. Avó, mãe e tal, não sei o quê. Aí, Pai. em segundo Pai, na hora que lugar, eu era chegava- o vovô. Era primeiro o papai, segundo o vovô, depois vinha eu. Coitada da mãe, né? Mas eu 9 falo que a meses gente- carregando a criança, sofrendo. Mas vai indo, a gente nem sofre. É o que eu falo, quando você vê que é um amor verdadeiro, né? Tem gente que fala, Yara, você tem ciúme. Que às vezes as meninas ficam mais próximas do Sérgio ou João. Não. Eu acho que é ótimo, sinal que eles estão que maravilhoso. amam, né? Isso é amor. Afinal de contas, Maravilhoso. foi o pai que você escolheu para os seus filhos. né? Maravilhoso. Então, E sabe uma coisa que a Simone falando me vem muito à cabeça, né? Assim, eu não cresci com meu pai também.
E a gente vê, igual o Sérgio brincar, o pai pode ser o melhor que for, mas não chega próximo à mãe, porque a mãe amamenta, a mãe sente o filho ali desde a geração e tudo. Mas o quanto um pai faz falta na vida de um filho, Meu né? Deus. Essencial. E hoje a gente vê, né, por exemplo, a gente ajuda em muitas creches, a gente vê o abandono muito pelo lado do pai, né? Não tem. Claro que tem da mãe também, mas em proporção do pai. Então, como que você acha que isso te marcou, assim, até, Luciano, pra te fazer o pai que você é hoje, o marido que você é hoje? Eu acho, Yara, esse tema é um tema muito caro para mim, e ele é um tema muito precioso. Nós somos cristãos de tradição evangélica. A despeito de que eu e Simone, apesar de eu ser inclusive um pastor, um reverendo, nós não nos denominamos evangélicos, porque a gente entende que a palavra evangélico não nos representa em sua totalidade. Sim. É muito provável que nós dois tenhamos muito mais afinidades com vocês dois, que são católicos confessos, do que com alguns ramos evangélicos. Que o grupo evangélico é uma grande coxa de retalho, e em alguns nichos com práticas espúrias e hereges, né? Então é bem provável que nós tenhamos muito mais afinidade talvez com vocês que são católicos. Então todos nós nos consideramos cristãos. Mas eu fiz essa introdução para dizer que dentro do ramo evangélico, na atualidade, aqui no Brasil, tem tido um movimento intencional muito grande para educar o homem para ser pai e marido. Em relação ao papel Do homem. Do homem. de pai na vida do homem. Muito forte o movimento. Isso. E tem Que é um tido... movimento importante, né? Muito. E eu acho que tem sido algo vindo do próprio Espírito Santo, de Deus para a igreja, porque não tem uma articulação central, até porque a igreja evangélica não tem uma centralização, mas está pipocando movimentos distintos, e eu acho isso muito importante. Ensinando o homem a hombridade, ensinando o homem que ele tem que ser homem, que ele tem que educar, que ele tem que estar perto, que ele tem que trocar fralda, que ele tem que ter a iniciativa espiritual dentro de casa, que a educação religiosa, que normalmente é relegado à mãe, isso é um papel masculino. Ele tem que ter a iniciativa, né, de ser o sacerdote do lar, né, de estar ali como o esteio espiritual da casa, aquele que acorda de madrugada para orar pela casa, sabe? Dar um soco num ladrão é muito fácil, né? O difícil é guerrear espiritualmente. Então não basta ir para a academia e ser fortinho, isso é simples, isso até quem não acredita em Deus faz. O difícil é eu ser forte espiritual e eu ser a fortaleza espiritual dentro da minha casa. Isso é um papel masculino. Perfeito. Isso tem que ser resgatado. O homem entender o papel do homem, o papel de ser o sacerdote do lar, de assumir os filhos com hombridade, assumir e proteger a casa, proteger a esposa, ser fiel. Eu participo de alguns grupos, eu adoro um grupo que eu participo, que é um grupo de uma confraria de charutos. Eu gosto de charuto, a gente vai sempre lá, inclusive hoje eu almocei lá na confraria de charutos, mas percebe-se que nos grupos masculinos existe um certo enaltecimento da traição conjugal, de mulheres, porque fulana me deu bola, porque não sei o quê, aquela conversa como se aquilo fosse a coisa mais linda do mundo, sabe? E a gente escuta, né? Hoje dá aquela embrulhada escuta, ri, porque as histórias são super engraçadas e tal, e assim, no meio de 50 homens não tem como você levantar numa cadeira e fazer um discurso, até porque ali não é o lugar, não é o propósito. Mas hoje, especificamente, como era um grupo bem pequeno, eu falei assim, gente, se vocês querem um bom conselho, sejam fiéis às mulheres de vocês. Perfeito. E não vou dizer todo o resto aqui, porque é bem engraçado e aqui não é o espaço. Mas essa é a tônica, sabe? Sim. Isso tem que ser ensinado, né? E curiosamente, eu não sei exatamente como, eu não tive o exemplo, mas de uma maneira
talvez Freud explica, ou Deus explica, o movimento, de alguma maneira, eu acabei me tornando um pai exemplar. E eu estou dizendo isso porque a Simone fala isso, porque meus filhos falam isso. É muito presente. Um pai presente, um pai que cuida, um pai que está ali, talvez porque eu não tenha tido. E normalmente, quando a gente tem um trauma, ou a gente corre para o lado contrário, ou a gente repete. Ou repete, né? Tipo assim, sou filho de mãe solteira, aí ela vai ser também mãe solteira também, vai repetindo aquela história. E aí vem a falta do pai. Vai repetindo ali, né? Entre aspas, o karma, a gente não acredita nisso, mas usando essa expressão. Ou vai para o outro lado, e eu acabei indo para o outro lado, né? Eu falei assim, essa história desgraçada não vai repetir na minha vida, nem na vida dos meus filhos. O que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. O que, ao invés de eu olhar para trás e ficar reclamando, porque não tive pai, porque não tive mãe, porque... Em vez de eu olhar para trás, aproveitar, que eu não consigo mudar o passado, eu vou olhar para frente, porque para frente eu consigo construir um futuro diferente. E isso foi assim muito... Hoje eu falo, estou com 57 anos, hoje eu falo fazendo essa retrospectiva. Na época eu não pensava nisso. Foi meio que... Foi acontecendo. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem sabia esse negócio que eu protegia demais os filhos, protegia a Luciana, que era o pai presente. Eu estava no meio do furacão, eu não sabia que era aquilo. Hoje, quando eu reflito, é que eu chego a essa conclusão. E eu quero dar um salto aí de 30 anos. A Luciana faz 32 esse ano e o Pedro faz 29. E até hoje... O Luciano é um pai bem presente, bem atuante, carinhoso. Então, tem uma questão também que é o nosso papel até o fim da vida, Sempre, gente. Né? Não vai. O filho é filho e continuará sendo. E esse é um ponto, Serginho, que eu olho às vezes assim, fez 18 anos, agora a responsabilidade não é mais minha. E compartilhando aqui com vocês e com as pessoas que vão nos assistir, essa foi uma conversa muito séria entre nós. Porque, de certa forma, o Luciano tinha essa expectativa. Achava que falou, 18. Simone, agora seremos só nós dois de novo, né? 18. E, assim, uma responsabilidade deles, pela maioridade deles, assim, acabou a minha... Até talvez aqui, o meu... sim. Minha participação mais presente. E, gente, não passa. Muda a tônica, a ênfase, porque, obviamente, muda a necessidade. Sim. Então, é muito gostoso receber um telefonema de um filho adulto falando, tem um tempinho para conversar? Preciso de uma ajuda, de um conselho... pode falar comigo, me ajuda aqui, o que eu faço agora? E os dois vêm a nós, e ao Luciano especialmente, a mim para outros temas. Os meninos são muito engraçados, né? Igual criança. Tem os temas do pai. As crianças não procuram você para algumas coisas e você serve para outras. Sim. Quando adulto é a mesma coisa, só que muda por temática. Então deixa de ser utilitário, mas as temáticas eles vão modulando as temáticas e eles vão mapeando com quem eles conversam sobre qual assunto. E é muito legal isso, né? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, mas deve ser uma realização grande mesmo, você receber uma ligação de um filho adulto. É muito bom. Um conselho, né? É muito bom, né? Legal. Quando o filho fala, a gente quer conversar com vocês sobre tal assunto. Gente, é um presente de Deus. Legal. Né? E Então, uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Gigante. Porque eu sei que o que eu disser eles vão fazer. Porque eles estão na dúvida. E na cabeça é assim, não, meu pai sabe. Pai, o que eu faço? Eu faço isso ou isso? Aí eu paro assim, uma hora de pensamento e falo, cara, o que eu disser vai guiar. Aí a gente começa a conversar, fazer perguntas, e entendendo as motivações, até o próprio filho construir a sua própria convicção. Resposta, porque a decisão tem que ser dele, ele que tem que se Você responsabilizar. está ali para ajudá-lo a encontrar um caminho. É claro que às vezes tem que dar algum tipo de direcionamento mais contundente, mas o papel é ir
ajudando-os a entender a vida, entender o que eles realmente querem, né? Mas é uma realização, muito bom. É muito bom. E vocês falaram, o tempo todo da conversa de vocês falaram de Deus, da oração, desde solteiro, né? Orando para encontrar, não a esposa, Simone. mas para encontrar a Simone. Deu uma sorte. Tinha nome, tinha Deu uma nome. sorte, deu uma sorte. Sim. Deus abençoou, Foi né, oração, Luciano? hein? Deus abençoou. Não, e o nosso encontro foi incrível, realmente incrível. Fica à vontade se quiser Vou contar. contar. Nós éramos vizinhos na infância. Olha. Eu morava em Barra Mansa, ela morava em Volta Redonda. Barra Mansa e Volta Redonda é mais ou menos assim, são duas cidades do interior do Rio, é mais ou menos QI 5 Lago Sul, QI 15 Lago Sul. Ai, não exagera, vai. QI 5 Lago Sul, Não, muda o bairro, muda o bairro. As Açores a Norte. As Ah, Açores a Norte. Tá fácil. Fica fácil. Mas é literalmente as Açores a Norte. Se quiserem jogar aí no Google Maps para pegar a distância. Ainda mais hoje emendou, aí que não Virou dá para uma saber coisa onde só. é que é. Então a gente era vizinho, sim, as Açores a Norte, né? Na mesma cidade. E o pai dela trabalhava em Barra Mansa, no quartel. E eu morava atrás do quartel. Olha. E você só veio conhecê-la? Enfim, e a vida seguiu. Por acaso, assim, na loucura da vida, eu vim parar em Brasília e vim parar dentro de uma igreja em Brasília. E a vida seguiu. Ela veio fazer o NB em Brasília, resolveu ir para uma igreja. Ela foi para a igreja que eu estava. E quando eu a vi de cara, assim, né, eu olhei aquela menina na igreja, aquela menina bonita. Eu falei, opa, é com essa que eu vou. Mas você pegou a lista para Escolhi. conferir assim e falar, pô, deixa eu ver se é essa mesmo aqui. Olha, quando foi ficando sério, eu peguei a lista. É isso aí. Peguei e mostrei pra ela a lista. Mostrei. Antes de pedir casamento, né? Peraí, deixa eu ver. eu ver Check, a check, lista. check. Eu não sei se Ela. você tinha uma lista, você não tinha. Tinha também, né? E te deu check em tudo. Quase. Me lembro. Agora ela não vai falar, Eu né? perdi minha lista, não foi? Eu não Ou ela lembro. tá lá? Não, é porque a minha lista Não, mas as coisas essenciais, sim. Lógico. Essenciais, sim. Então, eu queria tudo que o Luciano é na essência. Tanto que foi o meu primeiro... Eu nasci dentro de um lar evangélico, nasci numa família cristã. E foi o meu primeiro namorado, aos 19 anos, o meu primeiro namorado que era sério com Deus. Olha. Porque muitas vezes, dentro das igrejas... e aí principalmente, né, nas igrejas aí de matriz evangélica, de raiz evangélica, de todos os tipos, uma galera que eu considerava muito mole. E eu queria alguém que tivesse evangélico de princípios carteirinha, mesmo, né? É um vida. povo muito mongo, cara. Muito meio aí mongo, eu assim, queria você uma vê. vida, assim, um homem com a vida Carola. na rédea, assim, animado, alegre, que gostasse de vida Alegre, profissional. Né? Achou. E quando a gente se conheceu, eu pensei que ele fosse uma pessoa diferente do que ele é, né? A primeira impressão não condizia. E depois a gente foi se conhecendo, eu falei, ele é. Então, Conta. Então, as o que coisas você que era um filhinho de papai, chatão, que ficava Olha lá só. andando de carrão. E aí, quando eu comecei a conhecê-lo, eu falei, então quer dizer que a pessoa é dona do próprio nariz, trabalha, já tem a vida dele, que é uma coisa pra mim, né, que é muito, falei, esse dinheiro é dele, né, ele que fez, não é um dinheiro que ganhou, é um dinheiro dele, e pra mim isso é um valor, até hoje, por causa da responsabilidade, a Sim, disciplina, o propósito na vida, né. Então, a minha profissão é em recursos humanos, eu sou uma pessoa de trabalho, eu gosto de trabalho, e o RH surgiu na minha vida por dom, por presente de Deus. Eu não estudei RH de cara. Eu sou formada em Relações Internacionais. E Olha. mudei de carreira. E o meu estudo, a minha especialização em recursos humanos, em gestão de pessoas, ela aconteceu de uma forma muito milagrosa. Então,
eu gosto do trabalho, eu gosto das pessoas conectadas a um propósito, e obviamente que de uma forma saudável, né? Sim. Sem exagero, sem nenhum vício por trabalho ou desequilíbrio. Então isso nele era muito legal. E aí cristão, sério, alegre. Cara bonito. Bonito. É. Mas essa parte do trabalho, da responsabilidade, da independência, aí me ganhou. Então, principalmente a independência. E aí, do lado seu, mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa, foi o Porque mesmo aí, quando ponto. a gente foi se conhecendo, aliás, eu achei ela bonitinha, tá, mas chata para um. Eu falei, cara. Entendi. Eu chamei ela pra jantar. Não, olha só, comecei a chamar ela pra jantar. Não, vamos sair e tal. Ah, não. Triga da função, vamos só o porque quê? eu não queria Ah, jantar. não. Tudo não. Falei, cara, que mulher jogo duro, velho. Ah, não sei o que, não. Até falei pra um amigo. Foi pro Bill ou pro Tia, não me lembro. Acho que foi pro Bill. Falei, Bill, ó, eu vou chamar a Simone pra jantar hoje. Se ela não quiser, ela perdeu a chance da vida dela. E tenho dito. É a última É vez. muito. É a última vez. Aí cheguei, ela morava num flat. Aí toquei lá, falar com Simone e tal. Ah, pode subir. Aí subi, ela abriu a porta, eu, olá, tudo bem, fazendo um charme. Eu vim te chamar para jantar fora. Ela, não vai dar. Já tô fazendo o meu jantar. Ah, já tá fazendo o seu jantar? Já. Com licença, nunca tinha entrado na casa dela. Abri a porta, fui até a cozinha e desliguei o fogão. Tlac, 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 tlac. Falei, pronto, já não tá fazendo mais o jantar. Vamos sair para jantar? Ó, é determinado, né? Porque ele falou que ia ser a única oportunidade da vida dele. Exatamente. Né? Ele ia perder, a né? chance que ele tava perdendo não era Cara, olha que A loucura. pessoa- Eu desliguei o fogão dela todinho. Mas ele tava falando que eu era chata. Falei, então. pronto, agora não tem jantar. Quer jantar comigo? E aí ela foi. Foi. Aí, muito fomos jantar. Cara, a mulher uma feminista no limite pra mim, né? Brigamos, gritaram. Eu falei, porque a mulher tem que ser submissa, ela não tem que ser coisa nenhuma, e que confusão. Eu falei, nunca mais saio com essa mulher. Chegamos em casa, eu falei assim, cara chato, pedante, insuportável. Que primeiro encontro, né? Foi lindo, né? O primeiro encontro. Cara, e o curioso... A gente O bateu curioso de frente. é que, assim, hoje a gente é equilibrado, obviamente, né? Mas a essência permanece. A Simone é uma mulher de muita fibra, é uma mulher que tem um espaço relevante na sociedade e tem posições muito firmes. Eu tive que me acostumar com isso. E algumas pessoas até a chamam de feminista, mas ela não se identifica nessa posição. E eu, claramente, né, o cara que dono da verdade, tal, eu continuo carregando esse traço, né? Ela tem que lidar com isso também. Mas, assim, a gente vai amadurecendo em todos Lapidando, os né? aspectos. Sim. Engraçado. Mas o ponto que me fez também gostar muito dela foi que eu fui buscar ela no flat, certo? Aí eu falei, cara, essa A menina... gente tava falando da independência. Essa menina, pô, riquinha, né? Pô, será que eu dou conta de ter uma, pô, riquinha, pai, não sei o quê, o NB, pá, anda bem vestida, mora num flat aqui, o aluguel desse flat é caríssimo. Aí na conversa, falei, quanto é que seu pai paga no aluguel aqui? Ela, não, meu pai não paga, não. Eu falei, quem paga? Ela, eu. Falei, você paga flat? Pago. Como? Eu dou aula particular de inglês. Eu acordo às 6 da manhã, montei um grupo de executivos de uma empresa, vou lá na Sul América, dou aula lá para os diretores de inglês, no outro tinha dia mais dou um aula na povo, outra né, empresa. As aulas de inglês que eu dou paga a minha vida. Meu pai dá Cara! pouquíssimo dinheiro. Meu pai estava complementando o meu dinheiro. Foi muito legal isso. Eu Porque falo, óbvio, quando eu vim para Sim. Brasília, meu pai me sustentava, Sim, porque meu não pai e tinha- minha mãe, integralmente. Mas logo eu fui fazendo essas coisas e aí olha que legal, né? era uma menina de 19, 18 anos. 19 Resolvida. nessa época. 19 anos. Eu falei, é com essa que eu vou. Foi o mesmo traço que nos atraiu. A Aham, independência, a garra. E aí, obviamente, que eram duas pessoas, somos Diferentes. firmes, Sim. de fibra e tudo. Aí, na primeira vez que a gente saiu, ó, Porrada.
No bom sentido. Tiro, porrada e bomba. E eu queria falar justamente disso, porque hoje em dia tem muito casal que começa ali e fala assim, poxa, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que eu sou em detrimento do outro. E tem aquele casal aquela pessoa que não aceita de forma alguma. Fala, cara, jamais vou abaixar a cabeça para... E vocês conseguiram encontrar esse equilíbrio. Certo. Você tem as suas convicções, Simone as dela. Sim. E ainda assim vocês conseguem conviver, respeitar, mesmo com as diferenças, né? Exatamente. O que eu digo é o seguinte, tem que existir 3 entes num casamento para dar muito certo. Tem que ter o eu, o você e o nós. Não pode ser só o nós. Isso está errado. Não pode ser só o nós. O excesso de nós gera separação conjugal no longo prazo. Que é o que está acontecendo muito hoje, né? Porque as pessoas, elas se matam, ela deixa de ser ela. Então eu não Elas tenho mais o meu somem de si espaço, mesmas. eu não sou mais eu, ela não tem o espaço dela, ela não pode ser ela, tudo é nosso. Vai sair junto. Vai fazer um projeto, o projeto é junto. Vai não sei o que, é tudo junto, vai planejar junto. Ninguém tem o seu espaço individual. É um excesso de nós. E aí dali 20 anos, a pessoa fala assim, e eu? Cadê os meus amigos? Cadê a roupa que eu queria comprar? Cadê a moto que eu quis comprar? Que agora eu já tô velho, eu não posso mais comprar. Cadê? E aí fala assim, cara, quem sou eu? Aliás, que música que eu gosto mesmo, hein? Nem sei. É o excesso de nós, é só o nós. O nós, a família, os meninos, a casa ali, tá. E eu me perco. A mulher se perde naquilo ali, ela esquece quem ela é. O cara se perde também e ele fica perdido no passado. Esse excesso de nós pode provocar uma separação conjugal no longo prazo. Por outro lado, o excesso de eu, se não tem o nós, não, é eu. Não, eu que quero. Não, mas olha, a gente não ia fazer esse projeto. Não, mas eu vou comprar minha moto. Mas eu vou porque vou. Não, porque eu vou botar meus peitos, eu vou fazer minha viagem com as amigas. Mas benzinho, a gente não tinha combinado. Não, mas eu vou porque vou. Quer dizer, o excesso de eu. Cada um olhando para a sua vontade, para o seu projeto, para o seu desejo, para a sua satisfação sexual. Entram ali na cama para fazer sexo, para se satisfazer, não está pensando no outro, está pensando em si próprio. Ao invés de ser o nós, né, é só o eu. Então esse excesso de eu, ele é capaz de provocar separações conjugais precoces. Então eu olho só para mim, esse relacionamento não vai avançar, né? Então a gente tem que, na minha concepção, na nossa concepção, aí a gente observa isso. Naturalmente, isso que eu estou falando, isso foi uma construção depois de anos. A gente vivia assim, vive assim sem foi saber. Natural, né? Foi natural. Mas a gente conseguiu ter o nós e a gente conseguiu ter o eu. Legal. Então até hoje a gente tem o eu, né? Por exemplo, eu estou numa confraria de charuto, como eu falei, é um negócio que é meu. Gasta-se dinheiro com isso, gasta-se tempo com isso. Ah, mas você poderia poderia, mas esse é o meu momento. Sou eu que vou fazer. Então eu tenho o meu momento e eu sei o que eu gosto, sei quem sou eu. Ela tem as coisas dela, o momento dela, e existe o nós. O mais forte é o nós. Ótimo. O mais forte é o nós. Afinal de contas, nós somos um. Nós somos um. Então, o mais forte é o nós. E é bíblico, né? E é bíblico. Né? É bíblico. Já não somos mais dois, somos uma só carne. Uma só carne. Né? O mais forte é o nós. O dinheiro, ele é nosso. Né? O projeto de vida, ele é nosso. Os filhos são nossos. A casa, ela é nossa. Não tem nada que seja de um só. Não obstante, a gente tem que ter um espaço ali para que eu possa ouvir a música que eu gosto, para que eu possa encontrar um amigo meu quando eu quero e ela idem. Legal. A gente fala de casamento também, você falou de 3 entidades, a gente também fala de casamento a 3. Não esse moderno que a gente tem. Não é o trisal, não. O que a gente fala é que sempre tem que ter o marido, a mulher e Deus no nosso casamento, no nosso matrimônio. Gosto dessa analogia e a gente usa também. A gente também usa, usamos muito isso, né, amor, essa analogia.
De falar do homem, da mulher e Deus junto, que é essencial, né? A presença do Espírito Santo ali. Com certeza. Porque não é só uma relação carnal, que isso é muito simples, é o mais simples, tem a relação de alma também, que isso é mais sofisticado, é o amor, né? As almas se encontrando, mas tem um encontro de espíritos também, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Então os nossos espíritos também se encontram. Nesse momento tem que ter o Espírito Santo. Com certeza. É o Espírito Santo que faz essa aliança eterna, né? Entre o casal. Algo até que chamou minha atenção, que vocês falaram que vocês têm posições fortes, e eu lembro da história de vocês, que vocês trabalharam juntos, né? Então vocês tiveram que se suportar no bom sentido, como marido e mulher, e também do lado profissional. Como que foi isso? Bem difícil. Isso foi muito difícil. Tanto que quando as pessoas nos perguntam, e para mim, que, né, como eu sou consultora nessa área de carreira, eu falo, gente, pensa bem. Porque quase acabou com o nosso casamento. O trabalho quase acabou com o casamento. Olha. Então foi necessário a gente rever alguns princípios do casamento em função do profissional, do dia a dia ali. Da sobrecarga Sim. da presença um do outro, do compartilhar tudo, né? Então, trabalha junto, sai junto, vai junto, almoça junto, viaja junto, tudo é junto. E às vezes tem algum problema que você quer resolver, né? E você não. E os grupos são exatamente os mesmos. Então é diferente. Você tem o seu grupo profissional, a esposa tem o grupo profissional dela, então amigos diferentes. Então, por um tempo, tudo era muito igual, muito junto, muito igual, e aí é uma fonte de renda, são decisões que precisam ser tomadas, mas com perspectivas muito, às vezes, divergentes, por razões muitas de trabalho, como acontece. Sim. Então foi um momento muito desafiador, e esse é um conselho que eu dou para casais jovens, principalmente. Falo, estamos com sonho de trabalhar junto, porque principalmente quando é bem jovenzinho, tem um monte de sonho junto. Falo, pensa bem, avalia, né? E aí, né, de tanto falar, nossos filhos trabalham juntos, né? Olha. Nossa filha e nosso genro, né, casados, e o nosso filho e a namorada também estão trabalhando juntos. Se conheceram profissionalmente e estão trabalhando juntos, os dois. Então, eles namoram, né? A Lu casada, o Pedro tem uma namorada, e todo mundo trabalha junto. Eu fico olhando. Gente, eu só oro, porque... É impressionante isso. Você sabe, né, as dificuldades que eles vão atravessar. Eu só oro porque eles vivem num modelo que nós achamos muito delicado, arriscado. Sim. Precisa ter muita sabedoria, muita. Amor, eu até fico impressionado, porque no caso da filha mais velha, né, que é a Luciana, que é casada com o Esteban, eles dirigem, eles são proprietários e dirigem um instituto de belas artes. Eles trabalham com teatro musical, dão aulas de artes, né, especialmente teatro musical, para jovens e adultos, etc. Eles são casados há 10 anos, 12 anos, e trabalham juntos há 7 anos. E me impressiona, assim, eu fico impressionado como que eles são harmônicos. Sim. Porque nós, assim, com 5 anos trabalhando juntos, o pau já estava quebrando há muito tempo. Era um muito negócio complicado. Assim... Aí eu olho os dois e falo, gente, que coisa. Tá funcionando. Para eles funciona super bem. Para eles funciona bem. E, de novo, eu fiquei muito surpreso que o Pedro e a Amélia, Pedro Maia e Amélia Maia... Olha... Maia. A neta é a Amélie Maia. Aí o Pedro arrumou agora a Amélia Maia. Olha só. Eles já veio com Maia. Também. Trabalham juntos, né? Ela era a veterinária dos animais dele. E, enfim, aí um belo dia ele enxergou a veterinária, né? Olhou a lista, opa, deu check.
E estão trabalhando juntos, assim, eu acho Também super bacana, super super bem. legal. Legal. Mas foi muito difícil pra gente. E eles estão Sim. querendo comprar uma terra muito agora, porque difícil. ele lida com cavalos. Eu falei da Luciana, eles lidam com cavalos, são do mundo do hipismo. E no mundo do hipismo você tem que ter um aras, né? Ou seu ou arrendado, não importa. E o aras que ele tinha, que era arrendado, encerrou a sociedade e ele está em busca. E aí eles estão em busca. E aí eu falei, filho, Avalia. ó, Estamos nós orando, né? Por essa questão da sociedade, é uma de decisão tudo. Né? elementar e essencial na vida. Sim. De todo esse conjugar de prioridades. Gente, é muito difícil. Em casa já é difícil. Imagina você tem a casa E o trabalho? e o trabalho. Sim. Então é muito complexo. E até algo que eu admiro muito em vocês, que eu não canso de falar, falo com todo mundo, é que vocês deixaram os filhos de vocês ter dons. Não só deixaram, como vocês incentivaram. Sim. E eu acho isso muito lindo, porque eu vejo que hoje eles trabalham com o que de fato eles gostam, né? Sim. Como que foi Que isso não é fácil, isso né? aí. Essa parte, o protagonismo foi da Simone. Então, como foi isso? A gente sempre procurou deixar que eles experimentassem aquilo que eles pediam. Uhum. Algumas coisas foram compulsórias. Por exemplo, nadar para não se afogar. Sim. Então, não precisa nadar os dois. Não precisa ir na para a hora que- Olimpíada, mas... Não precisa nem saber nadar de crawl numa piscina olímpica, que você não pode cair na piscina E ou no afogar. lago ou no mar e não conseguir sobreviver. Então, isso daí é compulsório. Uma língua, o inglês, também vai ter que ir. Agora, o que mais você quer fazer? Então, a gente deixou que eles experimentassem muitas coisas. E eu ficava de olho, Yara. Eu ficava de olho o que eles gostavam, o que eles não gostavam. E eles se manifestavam, e eu costumo dizer que eu os levava a sério. Sim. Mesmo crianças. Então, mamãe, não gosto disso, quero sair. Então, tá bom, vamos esperar finalizar o semestre e você vai sair. Então, eu não quero essa atividade. Eu não tô gostando disso. E aí eles foram fazendo atividades e foram se identificando com atividades que a gente foi incentivando. Então, o que eu acho muito gostoso? Eles são hoje exatamente como eles eram com 3 anos de idade, gente. Então, a Luciana, que é diretora de teatro, colocava a gente sentado, ou todo mundo, se tivesse um monte de gente na casa, ela falava assim, eu vou fazer uma apresentação, e a gente tinha que ficar assistindo. E ela dirigia a peça, e ela fazia com 3, tudo. 4 anos de idade. Eu vou apresentar uma peça. Aí todo mundo tinha que sentar, Pra ela o espetáculo. apresentava, dançava, cantava. Ela é isso até hoje. Que legal. Ela vivia fantasiada. Vivia fantasiada. Como a gente trabalhava com intercâmbio, tinha muita viagem, a gente trazia fantasias. No Brasil tinha pouca coisa e a menina tinha um monte, porque ela adorava. Ela pediu a bisavó dela para fazer uma capa. Ela tinha uma capa vermelha que ela colocava por cima, tipo uma capa de Branca de Neve. Sim. Mas ela colocava em cima de qualquer roupa. E andava. Então ela ficava em casa de short, ou sainha, chinelo, camiseta e capa. Ela estava sempre com um personagem. Era muito legal de observar. E o Pedro, que é a pessoa, né? Ela é diretora de teatro e ele é atleta de hipismo, veterinário. Gente, o Pedro, os animais, lá em casa tinha muito animal, muito bicho, a gente deixava. Os animais que o Pedro cuidava dele reproduziam facilmente. Olha. Ele sempre cuidou, por exemplo, um aquário de uma criança, os peixes reproduziam no aquário dele. Hamster reproduzia, tu reproduzia, lá em casa tu reproduzia, o Pedro, aquele tanto de bicho, aquele tanto de coisa, ele sempre gostou de animais. E a gente deixava, quero A gente ter tal deixava. bicho. Eu quero. E ele montava as casas, tinha as galinha, coisas. gato, cachorro, hamster, peixe, porco, Passarinho. Até porco. No aniversário de 3 porquinhos, a gente comprou. pato. Tinha de tudo. Galo. E depois o cavalo. Qualquer bicho que pedia a gente dava. Então, essa é uma palavra que eu dou para os pais sempre que eu posso. Prestem atenção no que os filhos de vocês gostam. E pedem.
E, Porque, e inclusive, incentivem aquilo que eles gostam e pedem. Não fica forçando Sim. pra fazer O aquilo desejo é que da você acha legal. E é que os pais hoje, né? desejo Ah, tem que que meu ser da filho criança, tem o dom né? pra correr, tem o dom pra criança. pular, tem o dom pra não sei o quê. Nem sempre, né? É que a gente às vezes A gente acha que os nossos são acredita, são melhores, né? melhores. Mas isso é legal de ser dito, que observar. Tem que Aconteceu o seguinte. observar e deixar. E o período que você falou é exatamente o que a gente faz lá em casa. Escolheu? 6 meses é o mínimo. Tem que Você esperar, tem que- Você esperar vai fechar o você tem que ciclo, né? experimentar. 6 meses. Senão você não sabe se você gosta ou se você não gosta. Então fizeram Exatamente. música, aí estudava piano, o Pedro estudou baixo, aí ganhou o baixo, depois não queria mais tocar baixo. Aí faz futebol. Gente, Um dia ele falou, mami, né? Chama ela de mami, que nenhuma atividade dava ele certo. queria nada. Sim. Ficava Ele queria 6 sair meses, tudo. trocava, né? Aí ele falou, um dia assim, ele, já sei o que eu vou fazer ano que vem. Aí ela, o quê? Equitação. Gente, Tinha eu tava quantos no anos? carro, 6 6. anos. Eu olhei pra trás e falei, que menino? Porque a gente não Equitação? tem nada de fazenda. Como assim? Nada. Não, eu até já sei onde é, tal lugar, indo pro seu trabalho, aí você me deixa, vai, depois pá, me pega, tal. Gente, equitação, de onde tirou isso? Aí, tá bom, aí ela levou pra equitação, enfim, só está lá na equitação há 22 anos. Que legal. É, a vida dele. E a Lu, mesma coisa. A Lu gostava de algumas coisas, não gostava de outras. E aí, com 14 anos, ela saiu de férias, sempre boa aluna. E aí, aquelas férias cedo, né? Final de Sim. novembro já tá. Nossa. E ela sempre gostou muito de ler. Aí, ela foi pra livraria Cultura, quando era grandona, Era lá lindo, né? no Casa Parque. Sim. E tinha um auditório para pequenos espetáculos. Quando eu fui, ela foi e passou a tarde lá. E eu passei para buscar. E ela falou assim: Mami, você pode vir aqui, vai ter um pocket show, um espetáculo, eu gostaria de assistir. Gente, naquele dia, a menina de 14 anos decidiu o que ela ia fazer da vida. Ela falou assim: eu quero isso, é isso que eu quero. Eu falei, ai, Senhor, graças a Deus que eu fui, que eu entrei. Ela conheceu uma companhia de Sim. teatro musical. Podia entrar com 15 anos, lá fui eu. Aí essas coisas que eu fazia. Falei assim, deixa ela entrar um pouquinho mais cedo. Ela faz 15 em abril. A aula vai começar em fevereiro. Então são só 2 meses e meio, 3 meses. Deixa ela entrar. Abriram uma exceção, ela entrou. Ela ficou tão feliz. E assim foi. A Luciana é formada em teatro. Então, é isso que eu digo. Deixa as crianças fazerem o que elas gostam, experimentar. E aí, né, quando chega adulto, não tem essa história de que não faça isso porque isso não vai dar dinheiro hoje, gente. Isso é um crime, porque depois vai criar adultos infelizes, insatisfeitos, não realizados. Então, isso eu falo como mãe e como consultora de carreira. As pessoas precisam fazer aquilo que elas querem fazer. Se E realizar. não Imagina que uma os vida pais inteira querem de- fazer. Uma vida inteira de algo que você detesta e você tem que pensar, eu preciso fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. Ou porque meu pai sonhou isso pra mim, minha mãe sonhou isso pra mim, né? Não é justo com os nossos exato. filhos, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente falou um monte de coisa assim e sempre foi só subindo. Na vida de vocês, foi sempre assim? Daí eu acho que isso vai até de encontro ao que eu falaria. Que é muito legal de dizer que vocês têm papel essencial em eu ter conhecido o Sérgio, né? Porque eu fiz um intercâmbio verdade. pela World Study, que vocês eram donos, que vocês tiveram um programa que eu acho super legal de ser dito, que era de trabalho e estudo. Então eu era uma adolescente que eu não tinha dinheiro para ir vou para os Estados Unidos estudar. Não. Então aí quando apareceu o programa de trabalho e estudo que você pagava, É muito bom. né? Então eu peguei o dinheiro emprestado, cheguei lá, trabalhei, comprei meu carro. Então por isso que eu falo que vocês têm papel essencial em eu ter conhecido o Sérgio, porque aí eu lá voltei de intercâmbio, preciso foi na sair, volta. mostrar meu carro pra todo mundo. Mostrou Saí, pra mim. mostrei só pra ele já. Olhei o lista e falei, deu check na lista aqui. Então conta pra gente como que foi essa empresa de vocês aí, que com certeza mudou a vida de tantas pessoas como mudou a minha também, né? E a de vocês e... Pode contar. Vou contar que eu conto mais rápido, Tá bom. mais curto. Então, a gente tinha essa empresa de intercâmbio e era muito legal, bacana, gostoso. Era um trabalho divertido, eu gostava muito, o Luciano também foi muito bom. A gente viajava o mundo inteiro, até que, né, subindo, nem sempre Só subindo. subindo, né? Nem sempre subindo. Então, em 2001, com
início de vários episódios de terrorismo, né? Começando lá com as Torres Gêmeas, depois na Europa. E aí a gente teve um problema cambial, o dólar naquela época deu uma esticada e foi a 4,10, 4,20, alguma coisa assim, mais ou menos. E doenças na Ásia, e a gente quebrou. A gente não conseguiu segurar, tivemos aí algumas questões de contexto e outras de inabilidade, de gestão, falta de coragem em alguns momentos, vários fatores. E a gente ficou muito mal financeiramente. A gente conseguiu passar essa empresa e começamos a fazer outras coisas, mas por 7 anos nós pagamos dívida, nós trabalhamos para pagar dívida. E assim, em situações muito complexas, de muita privação, restrição, de comer na casa dos meus pais durante a semana, porque a gente não tinha nem dinheiro para toda a comida do mês. Isso já com a Luciana Isso com a Luciana e o Pedro estudando, sair de escola particular, ir para escola pública, conseguir vaga. Então, crianças que tinham motorista. Vocês saíram de um patamar bem alto. Sim. E passaram... Não, e passamos perrengue. E foi muito... foram momentos, assim, muito sofridos, doloridos, mas muito importantes na formação da nossa família e do casal que a gente é hoje, né? A gente é um casal harmônico, a gente se ama, a gente se diverte, temos as nossas diferenças, a gente não briga mais, é muito louco isso, é muito bom, gente, porque teve uma época que você ajusta e pronto, e para de brigar. No máximo, tem uma discussão, arranca rabo, mas é tipo assim, outro dia, fazendo um parênteses, eu tava irritadíssima, entrando no climatério, o humor pega a gente de surpresa, e eu gritei com o Luciano numa conversa. A gente tava sentado na sala de casa, e de repente, eu gritei com ele. Aí eu falei assim, gente, no dia seguinte, Lu trabalha lá no Casa Parque. No dia seguinte eu lembrei que tem um negócio de flores lá no Casa Parque. Eu dei um jeito de ligar, eu falei, vocês entregam flores? Aí eu mandei uma orquídea linda pra ele, eu falei, me perdoa, porque eu gritei com você, não sei nem de onde eu tirei que eu gritei com você. Que coisa horrível. Então é muito rápido, e é eventual, né? Mas nem sempre assim, né? Nem sempre assim. Muitas dificuldades, e a gente teve nessa época, assim, foram 7 anos, Sérgio. 7 anos. 7 anos de muita... É um tempo longo, né? Pagando conta, pagando dívida, se recuperando. Mas saímos do outro lado, né? Foram momentos muito difíceis, mas tivemos que nos reinventar profissionalmente, tivemos que nos acostumar com uma vida muito mais restrita, né? Mas foi aí, né, falando de aprendizado, foi aí que a gente aprendeu um montão de coisa. Então, os companheiros que a gente é hoje... Tem muito desse período da gente se agarrar no essencial. Algumas perguntas aqui. Deus sempre foi presente na vida de vocês. A gente já viu alguns casos, a gente até já escutou aqui, de às vezes a pessoa, quando está muito no alto, às vezes deixa um pouquinho de lado essa parte espiritual, religiosa, e às vezes fala, acho que talvez até naturalmente, nós pobres homens que somos, né? Eu sou tão bom, né, que eu me basto, né? Se enquanto vocês estavam no alto, se tiveram algum momento de estar um pouco mais afastado ou não, e quando passou na baixa, como é que foi essa relação com Deus? Se continuou, se foi uma relação próxima, se foi uma relação de revolta, como é que foi isso? Posso começar e passo para você? Igualzinho diz na Bíblia, foi com a gente. Conta pra gente, que não é todo mundo que não é todo mundo que lê. Conta pra gente. Né, a Bíblia fala que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar no buraco de uma agulha. E várias outras alusões e analogias ao perigo das riquezas. Sim. Foi exatamente assim conosco. Então, quando a gente ficou muito próspero, quando a empresa prosperou muito, quando a gente... nossa, que legal, né? Sou muito bom. E a gente realmente entende esse nosso período difícil, essa falência,
como um resgate de Deus para aquilo que é essencial. Um deserto que foi... E aí, no deserto, aproximamos que era nós e Deus lá, ó. Porque na fraqueza Era o que tinha. a gente encontra força em Deus. Sim. Então, assim, a Bíblia, ela fala de... A gente viveu exatamente isso. Viveu exatamente isso. Então, é um cuidado, porque Deus nos restituiu, nos abençoa, somos prósperos novamente, somos abençoados financeiramente, temos uma nova casa linda, uma vida confortável. E esse é um dos cuidados que eu tomo, Sergiana, todos os dias. Todos os dias. Gente, eu não tô assim, exagerando. Eu tomo cuidado pra eu não desfocar, eu tomo cuidado pra eu não achar que eu cheguei aqui e falei assim, fechei um contrato. Sim. Eu tenho certeza que é graça e misericórdia de Deus pra me dar esse presente. Seja porque eu consegui fazer uma bela proposta, seja porque Deus me deu sabedoria, visão, mas assim, não tenho nada, sou nada. Não sei fazer nada. Se Deus se retirar de mim, de nós, não sobra nada. Então, assim, esse é um cuidado que eu tomo atualmente, porque foi exatamente desse jeito. Prosperou, afastou, se lascou, aproximou. Feio, né, gente? Graças a Deus que Jesus não olha para isso. Graças a Deus, né? Que o olhar para ele é o mesmo, o olhar dele pra gente é o mesmo que ele teve para Pedro, né? É aquele olhar misericordioso sempre. Né? Ufa. Nesse quesito a gente cumpriu. Nossa, arrisca a Bíblia. Cumpriu a risca a Bíblia, Triste. né? E essa tendência do ser humano de arrogância, vaidade, prepotência, né? O dinheiro cegar e fazer a pessoa ficar, enfim, arrogante, dona do seu próprio Soberba, nariz, né? achar soberba. E de fato isso aconteceu com ambos, né? Isso é sorrateiro, é sorrateiro. Quando você vê, já aconteceu. É muito perigoso. Você não vê Você não percebe. Não É percebe. dificílimo perceber. Não percebe. Quando a gente viu, já tinha ido. tornado o caldo. Enfim, me tornei um cara horrível. Um cara assim, arrogante, vaidoso. Passei a tratar mal o funcionário. Que eu que te conheço, sei que isso não tem nada a ver com você hoje. Tratar mal as pessoas. Exato. Então, assim, tamanha a vaidade, a arrogância. Quer dizer, me transformei, né? E graças a Deus, quando a gente quebrou, a gente pôde repensar, entender e consertar pro resto da vida, graças a Deus. A gente tá, e a gente presta atenção. E a gente Porque não presta é fácil. atenção. E a gente tem um acordo, né? A gente fala assim, ó, aquele que tirar a cabecinha pra fora, o outro bate. É igual brinquedinho de parque, né? Pá, volta, Se em rapaz. algum momento você quiser tirar o pescoço pra fora, o outro bate. A gente tem esse acordo. A gente tem esse E às acordo. vezes, atualmente não acontece mais, mas até uns 4, 5 anos, mais, até uns 6, 7 anos, às vezes eu falava alguma coisa lá, Ó, o deserto tá ali. repensa essa fala. Na semana passada mesmo eu fiz um comentário e você falou, Simone, não comenta mais sobre isso. Aí às vezes eu falo assim, Simone, olha esse comentário. Aí fica um vigiando o outro. Um levanta a cabeça, outro pau. E tem até uma história que eu sempre me lembro que o Luciano me contou, né? Que no nosso período de sociedade, eu e o Luciano fomos sócios, aí eu aprendi demais com ele, aprendo com vocês dois, da restituição de Deus, né? Que às vezes a gente quando tá, poxa, tô aqui, tô bem, tal, perdi tudo, e agora? Deus, ele nos restituiu. Ele nos restituiu, ele não deu de novo. Porque a Bíblia nos diz que o dom de Deus, ele é irrevogável. Quando Deus nos dá um dom, ele não revoga. Então, o dom que é dado por Deus, o nosso dom natural, talentos e tal, às vezes você perde um talento. Sim. Mas se Deus te dá um dom, ele é irrevogável. E no nosso caso, eu entendo que Deus nos deu um dom, foi o dom de ser bons profissionais e conseguir fazer dinheiro. E isso serve para quê? Para abençoar pessoas.
Né? Sim. Só que como a gente parou de abençoar pessoas, a gente só pensava em Vocês. reter, Deus nos deu uma lição. Então, depois que a gente já tinha aprendido a lição, Deus ele falou conosco: eu vou restituir. Eu vou restituir. Quer dizer, eu não vou dar de novo, porque foi só um período de aprendizado. Então, ele restituiu tudo. Foi restituindo tudo que nós havíamos perdido, Yara. E tem vários lances, mas alguns são muito marcantes, e eu acho que você quer que eu conte esse, né? Que é muito marcante. É uma história um pouquinho longa, eu tentarei ser sucinto. Mas no período lá atrás de muita bonança, éramos jovens e gastávamos dinheiro com todo tipo de coisa, inclusive bobagens, e o que é natural. E o dinheiro tem que gastar mesmo, tudo bem. Desde que a gente não gaste só conosco, a gente pense com prudência, enxergue os necessitados, enxergue as pessoas que precisam, né, tenha um coração bondoso, tudo bem. Mas naquela oportunidade eu comprei um relógio numa viagem que eu estava fazendo para Londres. Eu indo para Londres, eu comprei um relógio Montblanc. Na época, essa marca era muito famosa no Brasil. Uhum. E esse relógio Montblanc, à época, né, era um ícone assim, do novo rico. Né? O novo rico queria ter um Montblanc. Aí eu comprei um relógio de ouro, bonito, de ouro, tá lindo o relógio. E aquilo para mim foi um marco da minha prosperidade. Eu tinha um relógio Montblanc de ouro, beleza. Quando a gente quebrou e tudo acabou, eu estava um dia numa igreja, a gente na igreja, um pastor foi lá na frente, e esse pastor dirigia uma casa de recuperação de drogados e alcoólatras. E ele lá na frente, com aquele terninho poído, lá os bêbados lá junto com ele, e ele, pessoal, porque somos da casa de recuperação tal, esses aqui são os internos, e a gente precisa de dinheiro para finalizar o mês, eu preciso de tanto, porque eu não estou pedindo para vocês descerem nesse buraco comigo, estou pedindo só para vocês segurarem a corda, eu vou descer no buraco. Essas analogias que são interessantes. E eu olhava aquilo e via aquela sinceridade, via a cena, né? Eu conhecia ali até a casa de recuperação deles. Falei, cara... E ele falou, eu preciso de tantos mil para terminar o mês. E eu olhei e chorei, que eu falei, quantas vezes eu tive esse dinheiro? Eu tinha esse dinheiro, eu tinha para ajudar, eu poderia ter ajudado. Quantas casas de recuperação, quantas creches eu poderia ter ajudado e não ajudei. Eu olhei só para mim. E aí eu, chorando assim, olhando para baixo, e vi o relógio. Um relógio de ouro. De ouro. É, porque tava sem nada, mas os relógio de ouro tava, né? Tava ali. Porque ainda tem as coisas, né? Aí eu olhei e eu falei, o que eu quero com esse relógio? O cara lá passando necessidade, uma casa de recuperação, um trabalho lindo, eu com esse relógio aqui. Qual o sentido disso? Peguei, tirei o relógio. Fui lá e pus a sacolinha do pastor. Na hora que ele saiu, eu chamei ele, chamei, falei, pastor, olha só. O que eu coloquei aí para o senhor é um relógio de ouro. Não se engane, ele custa tanto. Dá para sustentar a sua casa de recuperação aí um semestre. Vende aí. Você vai vender, mas não se engane. Tá? É uma joia que tem aí. Então, ele custa tanto hoje. Então, só cuidado, não deixe ninguém te enganar. Tá bom, beleza. Enfim, vida seguiu, passaram-se os anos, nossa vida melhorou. Eu não vou saber dizer quantos anos, mas eu penso que em torno de 7 anos, mais ou menos. Talvez um pouco menos. 5 anos, 6 anos, 5 a 7 anos. Anos depois, estamos na igreja, outra igreja. Quem que chega? Tá lá o pastor, com o terninho puído, tal, irmãos, da casa de recuperação. Pedindo aqui, doação para casa de recuperação. Casa de recuperação. Eu falei, cara, que benção, agora eu posso contribuir. Aí fui lá, contribuí, dei uma contribuição, aí peso na consciência, né? Dei uma contribuição generosa, tal, tá aqui, tal. Na saída do culto, eu falei, e aí, pastor, tudo bem? Eu falei, não vai lembrar de mim nunca, né? E aí, pastor, tudo bem? Tudo, meu irmão. Eu falei, e aí, pastor, vendeu o relógio? Aí ele,
pulou para trás. Você que é o rapaz do relógio? Eu falei, sou eu, né? Pensei assim, pô, resolveu o nosso problema. Você que é o rapaz do relógio? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, aí ele meteu a mão no bolso assim e tirou o relógio. Falou assim, eu ando com esse relógio no bolso há anos, eu tento vender em todos os lugares, ninguém compra. Já fui em loja, já fui não sei aonde, já anunciei, já todas as igrejas, ninguém compra esse relógio. Deus está dizendo, restitui para o meu filho o que eu dei para ele. Toma, o relógio é seu. Isso é incrível, né? Devolveu. É incrível. Não, eu não Foi quis. incrível. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pastor. Isso não é meu, eu dei para Deus. Isso não é meu. Ele falou assim, pois Deus está dizendo, dá para o meu filho e restitui para ele aquilo que é dele. E existia uma profecia de restituição sobre a nossa vida. Então, quando a gente estava passando muito perrengue, que foram muitos, Deus deu para nós, por intermédio de uma pessoa, uma palavra, falou assim, aguenta, firme, Que vai voltar, fica, restituir. fica firme, porque Deus estava provando a gente, né? E forjando a gente, o coração, enfim, várias lições. Então, tinha essa palavra. Então, foi uma concretização de Dessa algo restituição, que já estava prometido. Foi Tem lindo. outras histórias, mas o tempo não vai permitir, são histórias até Foi mais lindo. longas. Mas de restituir, vou dar só um exemplo. Por exemplo, pode parecer uma bobagem. Hoje eu tenho uma conta especial, num banco especial, né, essas contas essas contas premium, né? Sim. Eu tenho uma conta. Lá atrás eu tinha essa conta e eu perdi essa conta. Enfim, o nome mais Sei sujo lá. que puleiro de pato. E cheque para todo lado, acabou, essa conta morreu, acabou, Sim. foi pro Banco Central, meu nome do CPF já era, ia lá no Serasa buscar, me entregava um jornal de processo, acabou. Só que teve um determinado momento que eu tinha que pôr o nome limpo. Eu nem me lembro qual que é a situação, aconteceu uma situação, falei, vai ter que resolver, eu acho que era questão do seu pai, sei. não me lembro. E aí eu tinha que resolver a situação e a gente já tinha pago todas as dívidas, só que tinha uma situação que era irresolvível. Porque daquele banco, eu tinha assim 15 cheques sem fundos, isso já tinha se passado 7, 8 anos, e não tinha como ir atrás desses cheques mais. Porque um passou o cheque para o outro, passou para o outro, passou para o outro, já não existia mais nada. E não tinha mais como, ninguém. E quem tinha cobrado tinha desistido, tinha rasgado. E o banco falava assim, não, eu só limpo o seu nome se você me trouxer ou um cheque ou uma declaração, firma reconhecida da pessoa dizendo que você pagou. Sim. Ou o cheque. E eu não conseguia isso, né? Não tinha como, não tinha paradeiro mais. Aí, conversando lá com o gerente, ele me deu lá os microfilmes. Eu fui tentando. Yara, foi um trabalho de Sherlock Holmes, de eu olhar o microfilme. Aí eu via lá um carimbo assim, mecânica não sei o quê. Aí não achava na internet. Aí eu ia no endereço. Eu falei, não, a mecânica mudou daqui, agora ela está em tal lugar. Aí eu ia lá no outro lugar. Aí falava assim, mas os meus cheques em fundo eu dei para tal fulano. Aí eu andava de carro e ia até tal fulano. Aí eu falava assim, cara, eu tenho um cheque sem fundo. Cara, passei um mês fazendo esse trabalho, consegui resgatar tudo. O que aconteceu? A mesma conta corrente que eu tinha antes, eu voltei a ter a mesma conta corrente. E o mesmo CNPJ a gente usa até hoje. E o mesmo CNPJ. mesmo? O mesmo CNPJ. Caramba! Que Porque normalmente a pessoa quando tem um milagre. CNPJ Isso. assim, ó, esse aqui foi pro espaço, vamos abrir Foi outro, o né? conselho que nos deram. Isso não tem solução nunca. Esse CNPJ então, não tem solução. se algum casal endividado estiver assistindo a gente, tudo tem solução. Deus restitui. Deus dá outras oportunidades. Milagres acontecem. Acha cheque. Salda cheque. Paga cheque. Deus dá dinheiro. Gente, milagres e muita predisposição, muita fé, muita oração. E as contas correntes são as mesmas.
Do tempo de abundância. De sempre, lá atrás, da nossa juventude. E o para mim, o CNPJ é o mais... Incrível. Marcante. É mais marcante do que a conta corrente, porque o CNPJ é muito mais complexo. A gente, à época, procurou assessoria, consultoria, É o mesmo com advogados, CNPJ. Eles olhavam e falavam assim, ó, isso aqui é impagável, Larga isso pra lá e foge do sobrou país. uma casa, não sobrou? A gente, sobrou a casa que a gente mora. Vende e foge do país. Vocês nunca vão dar conta de pagar isso. Esse é o melhor conselho que eu dou. Ouvimos isso algumas vezes. Sobrou uma casa? Sobrou. Perdeu tudo, mas sobrou a casa. Vende a casa e foge do país. Várias vezes. Vocês não vão pagar isso nunca. De familiar, de contadores, de Advogados. advogado. E testemunho, pra glória de Deus. O mesmo CNPJ. Que Incrível. magnífico. Não, e até por isso que eu quis trazer essa história, né? Porque a gente sabe que quem está assistindo a gente está vivendo determinada situação. E às vezes está incrédulo, falando, poxa, Deus, por que o Senhor fez isso? Quando eu vou ter isso de novo? Às vezes pensando em desistir do casamento, desistir da família por um momento difícil. Então, assim, vocês são a prova viva de que Deus restituiu. Então, ver vocês hoje juntos e bem, avós, né? Pais maravilhosos, avós, prósperos, Graças é algo a que Deus. traz esperança para quem está Amém. assistindo a gente. Amém. Olha, uma inspiração é esse jovem que está ali atrás de vocês, José. José. Pensa num cara que falou assim, cara, onde é que eu fui amarrar minha égua, hein? Casou com ela, olha que gracinha, vou casar, bonitinha, tal, não sei o quê. De repente ela fala assim, tô grávida. Ele fala, cara, não acredito. Quer dizer, imagina, o chão do cara caiu, né? Vou Sim. fugir, eu poderia mandar apedrejá-la. Eu tenho esse direito pela lei, eu posso mandar apedrejá-la. Mas por amor a ela eu vou fugir, vou embora. E aí vem um sonho, Deus em sonho, fala assim, a história que ela está contando é verdade. O filho que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Pode acreditar e pode assumir. E ele acredita no sonho. Mas ele continuou se dando muito mal. Porque ele era um carpinteiro que tinha uma atividade. Nasce o menino e aí o Espírito Santo fala com ele de novo. O menino corre perigo. Vai para o Egito com o menino. Aí falei, cara, o cara largou tudo para trás, velho. Fechou oficina, família, tal, a vida do cara, largou as vacas, largou o carro dele, o carro de boi, largou tudo. E botou a mulher e o menino num burrinho e viajou até o Egito. Aí ele falou assim, cara, onde é que eu fui amarrar minha égua, velho? O filho nem meu é. Né? Sim. Mas fala assim, cara, mas é minha missão, né? Mas eu acho isso lindo, porque ele passou por esse, literalmente, deserto. Literalmente. Que é a viagem de Israel até o Egito. É uma viagem de 40 dias. E ali depois eu falo, agora é hora de restituir. O menino não corre mais perigo, pode voltar. Pode pegar o menino e a mãe e voltar. Aí ele pega o menino e a mãe, não fala sua esposa, né? Fala, pega o menino e a mãe e leva. E aí ele volta, eu pensei, ele volta lá para Nazaré, já tinha perdido os clientes, a oficina já não existia mais. Aí você imagina, ele teve que refazer, e Deus restituiu. Aí ele abre uma oficina, compra as ferramentas, vai refazendo tudo, não reclamou nada. Não reclamou nada, seguiu a vidinha, tomando conta e educando o menino. Deus restituiu. A gente vê que José, quem olhou aquela história naquela época, falou assim, tu é um burro, tu é um idiota. Tá aí, ó, foi casar, tá vendo? Assumir filho que não é seu, agora perdeu sua oficina, perdeu sua vida, seu dinheiro. Você tinha um negócio bem estruturado lá em Nazaré. Você era um carpinteiro famoso da cidade, agora perdeu seu negócio. Depois ele falou assim, não, mas Deus é o Deus da restituição. E depois Deus restitui o negócio, tanto que Jesus aprende o ofício com o pai, com José. Então a gente sabe que ele teve o negócio dele de novo, Deus restituiu. Né? Deus restituiu. Esse é o Deus de restituição. Então, ele cumpriu a vontade de Deus na vida dele, perdendo dinheiro, perdendo negócio, fechando a empresa. Isso era a vontade de Deus para a vida dele. Ele era só um instrumento. Então, às vezes, na nossa vida, quando alguma coisa acontece, a gente só vai saber dessa história lá na frente ou quando a gente morrer. Sim. O que está acontecendo isso comigo? Assim, simplesmente siga. Lá na frente, Deus vai falar, olha, tinha um propósito, tem um porquê.
Engraçado que praticamente todas as conversas que a gente tem aqui, me vem a música Teus Planos. Não sei se vocês conhecem essa música, mas escutem. A música chama Teus Planos. É maravilhoso e fala justamente disso, né? Que tudo é o plano de Deus pra gente. Cara, tudo né? é o plano de Deus, cara. Eu acredito muito nisso. Muito. Assim, e eu tenho pensado atualmente, Sérgio, a minha vida, um monte de coisa, a minha vida e da Simone, né? Uma história épica, né? Uma história épica e tal. E tem outras pessoas com histórias iguais, semelhantes, ou mais contundentes ainda. Dá a impressão que acabou, né? Era assim, tal, agora, pai, mas agora restituiu, oh, glória a Deus. Eu tenho batido no meu coração um negócio nos últimos tempos, que é tipo assim, Luciano, você não viu nada ainda. Tá só começando. Tem muito por vir. Ainda tem uma história pela frente. Ainda tem toda uma história. Muita coisa vai acontecer. Não acabou a vida. Não acabou a vida. Isso é legal. Sim. Né? Assim, cara, e eu penso assim, o que vem no meu coração, tudo o que aconteceu, que te preparou, agora você está pronto para uma história. Né? A gente sabe que José não era jovem. Eu falei agora porque esse jovem, porque ali na imagem ele está jovenzinho. Mas a gente sabe que José não era jovem. O ministério de Abraão começa, Abraão tinha 80 anos de idade. Moisés, o ministério de Moisés começa, ele tinha 80 anos de idade. Olha isso. Quantos heróis da fé, personagens bíblicos, que a vida começa lá na frente. Né? A verdadeira história da pessoa começa lá na frente. E quantos homens de negócio a gente conhece que os negócios começam aos 60 anos. Um exemplo. A Rede Globo de televisão, uma companhia gigantesca, foi fundada nos anos 60. O fundador, quando ele inicia, ele tinha 60 anos de idade. O Dr. Roberto Marinho tinha 60 anos, já falou assim, vou abrir uma televisão. Mas como é isso? Já tem a TV Tupi? Não, vou abrir outra. Aos 60 anos de idade. Né? Quantas pessoas começam negócios lá na frente? Eu tenho 57, ou seja, na idade que Roberto Marinho começou a abrir a Rede Globo, Você ainda nem chegou lá. Nem cheguei lá. Né? E quantos outros negócios, né? O Ray Kroc começou tarde, do McDonald's. Do KFC. Aquele outro do KFC, né? São muitos brasileiros também. Muitos, né? Então, assim, eu penso que ainda tem muita coisa pela frente. O importante é a gente nunca se afastar de Deus, né? Eu acho que o principal é isso. O melhor, assim, eu acho que está por vir. A gente aqui, nós temos 39, né? Vamos fazer 40 e a gente tem esse mesmo sentimento que você. Tá só começando. Tá só começando. Não, no caso de vocês, eu tenho certeza. No caso de vocês mesmo. Aí eu tenho No certeza caso de absoluta. vocês mesmo. No nosso caso, é mais um sentimento, né? Eu fico assim, tem um sentimento. Eu acho que Deus preparou tudo isso para algum ministério, alguma coisa que a gente não faz nem ideia, nem sonha, nem suspeita. E no caso de vocês é bem legal saber que muita coisa vai acontecer. Esse viver a aliança, que é um projeto lindo, saber que isso aqui vai florescer, muita gente vai passar por aqui. Isso aqui vai ser visto Brasil afora, mundo afora, países de língua portuguesa afora. Quantos casais não vão ser abençoados por esse projeto aqui, né? Amém. Quantas e quantas vidas vão assistir os programas e sair cheio de esperança, renovação de fé. Poxa, nosso desejo o é nosso esse. desejo, né? De fazer, de mostrar para os casais que as pedras existem, vamos chutar algumas, mas vamos levantar, né? Que se por um acaso eu chutei a pedra, eu caí, quem vai me levantar vai ser a minha esposa, e vice-versa, né? Quando for o meu momento de apoiá-la, de levantar, de carregá-la se necessário for. Então, para a gente não desistir, né, nos momentos de dificuldade. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente desistindo antes da hora, né? Enfim, entregando os pontos. E a Simone falou algo lá atrás, né? Falou assim, pô, esse cara, ele é de verdade, né? Quando você conheceu o Luciano, falou, pô, ele é valente, né? Valente assim, né? Ele vai fazer acontecer. Então, acho que é isso, né? Tem tanta gente que é valente, que é pra frente, que faz acontecer nos negócios, mas às vezes deixa a desejar dentro de casa. Fala, poxa, esse aqui é o meu negócio, né?
Essa que é a minha vida, né? É eu estar do lado da Yara. Isso. Né? Então é disso que eu não posso abrir mão, né? Então acho que é um pouco essa mensagem que a gente quer deixar para os casais. E se vocês quiserem deixar também Uma mensagem fiquem à especial. vontade. A Simone adora deixar mensagens especiais. Ela deve ter pensado, eu? Ela ama deixar mensagens especiais. Mas fiquem à vontade. Percebem, né? Eu percebi. Personalidade da pessoa. Tem uma coisa que a gente não falou, mas que eu gostaria sim de deixar. Que é para os casais enfrentarem as conversas difíceis. Perfeito. Casamento é feito de negociação de coisas pequenas e às vezes coisas grandes. E muitas vezes as desistências que eu vejo ocorrendo, elas são fruto da falta de conversa. Com certeza. Fugindo das conversas. E as conversas complexas, difíceis, elas é que vão Mudando. fazendo o nosso caminho, possibilitando acordos, consertos, reorganizações, repriorização. Então, minha palavra é: nunca fuja de uma boa e difícil conversa. Elas sustentam um casamento. E as pessoas falam, a comunicação é essencial. Como eu sou muito pragmática, tá? A comunicação é essencial. Gente, conversa. Aí vai ser difícil conversar, vai brigar, vai doer, tem que respirar. Nunca deixem de conversar. Essa é a minha mensagem para os Perfeito. casais. Ótimo. Nunca deixem de conversar. Mesmo que a conversa seja difícil, encare a conversa difícil e siga. Não deixa ela ficar mais difícil ainda, né? Ela não vai sumir, né? Aquele assunto ali Não. dificilmente vai sumir. Então, a melhor assumir. Exatamente. Ter uma conversa difícil é difícil. Mas viver dentro de uma casa sem diálogo também é impossível. difícil. Ou ter que separar também é Também muito é mais difícil. Portanto, escolha o seu Escolha o difícil. seu difícil. E o melhor difícil é dialogar. Maravilha. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Luciano, obrigado demais. Alegria nossa. Foi maravilhoso. Obrigada, muito bom querido. estar aqui. Obrigada. Valeu. Alegria estar Valeu. com você. Testemunho. Presente. Tem presente. Presente, O uma testemunho de dessa. vocês Ah, gostei. obrigada. Já pode abrir aqui? Fique à Para vontade. quando vocês estiverem dessa. vendo o pôr do sol lá, lindo na casa de vocês, Obrigada. lembrem de nós, rezem por nós e por todos os Amém. casais que nesse momento precisam de oração. Que Amém. coisa. A gente está Exatamente. combinado lá em casa, né? Sim. Com certeza. Sempre. Aí, acertou, você acertou. Que legal. Tomar aquele cafezinho sem açúcar que eu sei que vocês gostam. Olha aí. Chazinho da obrigada. Simone. Exatamente. É isso aí. Muito jóia. Obrigada, queridos. Obrigado, obrigado. Deus Que Deus abençoe abençoe vocês. vocês. Vocês também. E o as projeto. famílias. Obrigado.